que a gente aproveita esse início de informação nesta semana já para preparar você. Você que está do outro lado, você que ama o mundo do esporte, você que adoraria ser um atleta, que você tenha as boas informações para você entender mais como funciona, na verdade, esse mundo da ginástica. E aí vem aí com a gente, para bater um papo com a gente, o Ivar Vasconcelos, que é escritor, e a nossa Ana Lourdes, né, que é professora maravilhosa e que vem para bater um papo com a gente conversar um pouco e saber um pouco mais sobre essa história desse livro. E assim, eu acredito que para ele ter acontecido, eu acho que muito do que não se podia falar, do que não se podia deixar, ficou com aquele gostinho de mais informação e acabou virando um livro. Eu imagino, não sei. E essa história a gente vai saber através desses dois talentos. Primeiro, é um prazer estar recebendo vocês dois aqui. Obrigado. Viu, minha linda? E é uma honra estar falando com uma professora. Professor, em todos os aspectos, é sempre uma honra. Isso, tá obrigada. Bom? Seja bem-vinda. Eu queria, assim, ouvir de ti, antes de ouvir do nosso escritor, como foi que partiu para o livro essa história? Porque, assim, eu acredito que tudo teve a ver com você, né? Eu queria que você falasse para quem está em casa e contasse um pouco dessa história. O livro partiu pela necessidade de nós termos a história da ginástica rítmica escrita. Sim. Sempre, todos os anos, professores, estudantes das universidades, eles me procuravam para eu falar sobre a história da ginástica rítmica. Sim. Então, há 15 anos nós começamos a pensar de escrever essa história. E esse ano, completando os 50 anos, nós concretizamos. E eu vejo que você fica emocionada. Agora eu quero que você me conte um pouquinho da tua história. Conte um pouco da tua história, porque eu sei que existe amor. Existe. Existe um amor gigantesco e é claro que a gente precisa ouvir para que a gente possa também descobrir esse talento. Como foi que tudo isso aconteceu na tua vida? Eu sou formada em Educação Física, eu estudei em Recife e chegando aqui eu comecei a trabalhar no Complexo Escolar Cristo Rei e lá eu montei um grupo de ginástica rítmica. Em seguida, o professor Alcides Lebre, que era diretor do Departamento de Educação Física, me convidou para treinar a equipe que viajaria para Brasília competir nos Jogos Escolares. Então, em 1973, começou essa história. Nossa, eu tinha só 1 ano de idade. Pois é, começou em 73, fomos para os Jogos Escolares em Brasília e depois sempre participando dos Jogos Escolares. Quando me aposentei no IFP, em 1995, eu continuei a fazer o trabalho em comunidades, igrejas e em 2011, nós fundamos a Federação de Ginástica do Piauí e continuei a levar para a competição as competições dos Jogos Regionais Nordeste. Nossa, um talento para o nosso estado do Piauí. Uma honra poder estar lhe entrevistando aqui, conversando com você. E assim, nessa conversa aqui, nesse bate-papo, que é um bate-papo mesmo, gente, de valorização, de respeito a estes profissionais. Aí já a gente volta a dar continuidade na conversa e eu pergunto para o nosso querido Ivar Vasconcelos, que é o escritor, como foi, de repente, estar nesse mundo, nesse foco e estar na sua mão esse livro? Eu acredito que seja um filho maravilhoso que está aí na sua mão, né? Com certeza. Me conta essa história, essa participação. Vanusa, a ideia de um livro, ela surgiu a partir disso que a Ana Luz estava contando, né? A necessidade de esclarecer, de colocar para as pessoas a história da ginástica no Piauí. Mas escrever sobre a Ana Lourdes e o trabalho dela surgiu a partir de um convite feito para mim, né, pela Ana Cecília, que mora lá em Brasília também. A Ana Cecília é filha dela. Daí ela chegou para mim e perguntou se eu topava fazer esse desafio, né, fazer esse livro, escrever este livro. Eu digo, vamos em frente, né? Eu também, de certa maneira, tenho ligação com a arte e a dança, vamos dizer assim, porque minha esposa, ela é professora de balé, e a irmã dela, né, a Elizabeth Vasconcelos.
Então, quando a Ana Cecília me convidou, eu digo, eu topo, sim, falar, inclusive, contextualizar, não é, a partir do próprio mundo do Piauí, da nossa Teresina, Parnaíba e também a cidade onde ela nasceu, né, que é Buriti, lá no Maranhão. E eu digo, não, isso aí tá tranquilo, né, vamos em frente. Nossa, que mistura! Buriti no Maranhão e Piauí. Pois é. Então, assim, é um amor muito ligado, né? Isso. E a gente tá aqui conversando com ela, a gente tá percebendo ela emocionada. Porque, assim, existe algo que ninguém nunca vai entender, que é um amor que entra dentro da pessoa e que só ela sabe sentir. Realmente seria muito injusto você não ter feito um livro, porque eu acredito que aqui conta um pouco da tua história, mas acima de tudo também da tua luta, porque se hoje, em pleno 2023, a gente vê os profissionais que passam por aqui, a gente sente a dificuldade dentro do esporte por si só, né? E a gente vê que o brasileiro respira o futebol. O futebol do Piauí sempre passou por grandes dificuldades. Os próprios jogadores terem que trabalhar para poder estarem ali desenvolvendo algo que eles amam fazer. Não dava para viver só do esporte, só do futebol. Você imagina os outros esportes, imagina os outros atletas, quantos a gente já trouxe para cá, que tem histórias ricas como vocês e que não transformaram nem um pouco delas aqui no livro. Agora sim, quando eu vejo você e eu vejo assim um pouco dessa tua emoção no teu olhar, o que falar dessa parte sua, que é a ginástica rítmica, e o que passa por dentro de você e o que você pode passar para quem está em casa e que as pessoas vão poder encontrar dentro desse livro, porque muita gente nem começou, porque não acredita. E muita gente está aí, acreditando e vai levar à frente. 50 anos, não é brincadeira. E que você não desistiu, né? De jeito nenhum. Quando eu me aposentei, eu passei a trabalhar nas comunidades, colégios, o trabalho voluntário. Uhum. Então, de 95 para cá, somente trabalho voluntário. Eu amo minhas alunas, eu faço tudo por elas. É um trabalho árduo, realmente, porque nós temos falta de aparelhagens, tá? apoio, patrocinadores. Mas eu procuro levar em frente. E como você conseguiu, nesses 50 anos, fazer um trabalho assim? Porque em 73 já era difícil. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Era muito difícil. Na família, tinha alguém que respirava esse mundo? Não, Em 72, quando eu estudava em Recife, nós tivemos o Sesc Centenário da Independência. Uhum. E lá eu assisti a professora Deise Barros, que foi a primeira ginasta brasileira a competir no Mundial, ela apresentando ginástica com bola. E eu achei aquilo lindíssimo. Chegando aqui, o professor Cidi me convida, né? E eu comecei a fazer esse trabalho, aprender, né? Porque, na verdade, no curso de Educação Física, a gente não era preparada assim, para ser professora de ginástica. Na prática, a história muda, né? Então, eu fui aprendendo aos poucos, fazendo cursos. Eu fui aprendendo aos poucos. E o que falar da ginástica para 2024? Dentro do estado do Piauí, por exemplo? Nós estamos lutando, né? Para participar, pelo menos, do regional. Torneio Regional Nordeste, que nós participamos sempre, né? Então, é uma luta constante. O que nós vamos encontrar aqui para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, para os atletas, né, para as profissionais do mundo da ginástica? O que a gente vai poder encontrar? O que tem aqui que você acha muito rico da tua história e que vai ser importante para quem lê e para quem vive nesse mundo? Aí no livro fala da minha vida pessoal e vida profissional. Então, ele vai encontrar, eu acho que, muito amor nesse livro. O não desistir. Não desistir. Enfrentar, lutar. E o que você tem para falar hoje, com 50 anos de história? Que alguém possa me substituir. E continuar com esse amor? Isso. Minha gente, ela está emocionada. Ah, coisa linda. A senhora está de parabéns. Oh, minha gente, é um orgulho para a gente e que isso tem que servir de lição. Eu pergunto para o nosso escritor, você que escreveu,
O que você pode sentir nesse livro e que serve como referência para quem está assistindo o nosso programa? Você percebeu o que poderia ser um exemplo e principalmente em termos de apoio? Porque quando eu vejo essa emoção da Ana Lourdes, a gente percebe como é que eu posso falar a palavra certa, sem machucar? Mas assim, uma cobrança de apoio, uma cobrança de valorização por esse mundo. Principalmente já que em 2024 muito vai se avançar. E aí a gente chama a atenção do Piauí, a gente chama a atenção das autoridades, de grandes talentos que nós temos, acredito eu, muitos, né, Luz? Muitos talentos. O que você tem para falar? Olha só, o livro ele fala sobre a vida pessoal da Ana Lourdes e a vida profissional. Sim. O elo que liga as duas dimensões da história é a criatividade, né? Então, a Ana Lourdes, os desafios, desde criança, ela foi aprendendo a inventar. A Ana Lourdes gosta de inventar, né? Então, o livro ele começa ela chegando a Recife, em 72. Aí, ainda na década de 70, ela volta para o Piauí, para Teresina, e começa o trabalho ali, não é, com o pessoal do professor Cidinho, tudo. Enfim, era o mundo do esporte da década de 70, aqui em Teresina. Depois eu vou retroagindo no tempo. Eu trago o leitor para ir até Parnaíba, que foi onde ela passou a adolescência dela. E depois volto mais um pouco no tempo para mostrar a vida dela enquanto criança em Buriti, do Maranhão, né? Nossa. Então, a primeira parte do livro é falando da vida dela e mostrando que a criatividade é realmente o que move a Ana Lourdes. Sim. Então, eu aprendi, inclusive, muita coisa aqui durante esse trabalho de escrever o livro. E uma das coisas que me chamou a atenção é exatamente a criatividade. Agora, depois, a partir da segunda parte do livro e na terceira parte, aí eu vou falando sobre o que é possível fazer na ginástica rítmica do Piauí. Nossa, que legal. E a partir das entrevistas e pesquisas que eu fiz, não é, em sites do MEC da época, em artigos acadêmicos, eu elaborei uma espécie de programa de planejamento para melhorias da ginástica rítmica no Piauí. Então aqui existem, por exemplo, sugestões de elaboração de políticas públicas para o esporte no Piauí, existem sugestões para criar centros de ginástica rítmica em Teresina, né? A articulação entre as diversas áreas, com o mundo acadêmico. Muito bom. A gente chama atenção tanto para o estado do Maranhão, que a gente tem uma excelente prefeita na cidade de Timon, que é a Dinaí Veloso, chamar atenção para o esporte do Maranhão, né? Para que vista a camisa desse livro, né, para apresentar para a nossa sociedade, para ajudar dentro da própria secretaria e também aqui para o nosso estado e município. Né? Porque eu acho assim, que isso pode ajudar muitos jovens, isso pode ajudar os professores. Inclusive, Vanusa, já que você falou dos professores, aqui tem informações importantes para o mundo acadêmico. Olha só. Os universitários, pessoas da universidade estão fazendo curso, né, de graduação em ginástica, em educação física, por exemplo. Tem um material riquíssimo de pesquisas aqui. Aqui, por exemplo, tem uma tabela inédita sobre todos os jogos estudantis brasileiros. Nossa. Não existia essa tabela. Daí a gente fez pesquisa e elaboramos juntos, né, uma tabela com todos os jogos desde 1969 até agora, até esta pandemia. Então aqui existe material rico para pesquisa. É um livro riquíssimo, importantíssimo para dentro do esporte do estado, do município e principalmente para os nossos atletas e professores. Então assim, primeiro eu quero parabenizá-los, incentivar as pessoas também a boa leitura, a informação e mais do que tudo isso, para que incentive outras pessoas a valorizar ainda mais a ginástica. E lembrar que o estado do Piauí tem grandes profissionais que merecem ser destaque e que esse apoio, né, que esses patrocinadores, que os nossos empresários possam ter uma visão, já que a gente sabe que o momento clama por saúde. Dançar, ginástica, o esporte em geral é saúde. Isso é falado, isso é comentado, isso é praticamente aclamado. Isso. Que você, para ter saúde, você tem que ter uma boa alimentação, mas você tem que ter uma boa educação física. Saúde e educação. Saúde na educação. Aqui nesse livro é possível ver como que a Ana Lourdes foi uma educadora. Sim. E é uma educadora durante esses 50 anos de trabalho na ginástica rítmica. Muito bom. Certo, o trabalho dela de social, a Ana Lourdes, ela contribui, é do bolso dela que tem saído dinheiro para financiar a ida de meninas para fazer competição pelo país.
Então, a dedicação dela à ginástica rítmica é atravessada pelo trabalho dela na própria educação, com base na educação freiriana, aproximação com as pessoas que têm menos condição de ingressar no mundo da ginástica. Onde se descobre os grandes talentos, né, Lourdes? Em todos os colégios nós podemos encontrar excelentes ginastas. O que falta mesmo são professores preparados. Para descobrir esses talentos também, para né? trabalhar na área, né? Sempre, todos os anos, a Federação de Ginástica do Piauí, sempre estamos dando cursos, mas alguns fazem e depois deixam totalmente. Então, eu até pediria que procurasse trabalhar com a ginástica rítmica, que é uma modalidade tão linda, né? Eu acredito. Tão linda. Ela é olímpica. A partir de 98, ela passou a ser uma modalidade olímpica. Antes, ela era chamada ginástica rítmica desportiva, mas de 98 para cá ela é chamada ginástica rítmica, ou GR, onde nós trabalhamos os mãos livres, a corda, a bola, o arco, as massas e a fita, que são os aparelhos oficiais. Muito lindo. A gente convida até a Jéssica, para você e para esse mundo, Jéssica. Representando o nosso estado do Piauí, quem sabe? Verdade, gente. Se ela faz balé... Faz divinamente bem. Pois é, a base da ginástica rítmica é o balé. É o balé, verdade. E é muito elegante. É lindo. É realmente um esporte assim lindíssimo, maravilhoso, que merece o nosso destaque. Bom, e a equipe brasileira está se sobressaindo aí nos mundiais, né? Pois é, e o nosso Piauí tem grandes talentos, a gente já revelou alguns talentos aqui dentro do nosso programa. Desde já eu quero que você saiba que o Bom Dia News é sim o programa que respira e valoriza, pelo menos leva essa valorização para dentro do estado do Piauí, do Brasil e do mundo dos nossos atletas. O Bom Dia respira o esporte desta forma, não só falando de esporte, mas trazendo os talentos para mostrar que nós temos dentro do nosso estado do Piauí e que eles estão aqui botando voz, dizendo o que precisa para a gente melhorar. E dentro desse livro, muito pode ser transformado. E eu acredito que você vai fazer outro. Depois desse ainda vai vir outro, não vai, nosso escritor? Vai sim, inclusive a gente quer oferecer esse exemplar para você. Muito tá certo? bom, como incentivo obrigada. à ginástica rítmica do Piauí. Eu posso receber com todo amor, é meu, mas eu vou te dizer, eu tenho uma vizinha que ama a educação física, apaixonada pelos alunos dela, ama o que faz. Na pandemia passou muitos momentos difíceis, vocês que são profissionais dessa área sabem disso. Não é fácil. E assim, eu vou receber esse livro com muito amor e carinho e vou deixar ela ler esse livro. E eu sei que ela vai devorar ele em poucos segundos, né? E eu quero agradecer de coração a Ardilene, eu sei que você deve estar assistindo o nosso programa agora com o seu Marcos. Ardilene foi minha aluna de ginástica rítmica. Amo de paixão. A Ardilene Ardima, isso? Pois ela foi minha ginasta. Pois, não é apaixonada? Com certeza. Ai, que gostoso. Tá vendo como eu não tô? Eu tô falando algo muito sério e ela vai ficar muito orgulhosa com esse livro. Certo. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja. O nosso programa é assim, trazendo talentos para serem revelados. Quem quiser conhecer esse livro, quem quiser comprar o livro, como é que faz? Tem o Instagram da Ana Lourdes, tem o Instagram também da Federação de Ginástica Rítmica do Piauí, tá certo? Que tem aí na obra, mas de repente a gente pode colocar o telefone, né? Da Pronto, tem o Instagram de vocês, está ali na telinha, pode falar o telefone se vocês pode quiserem. Pode falar, que é 8, fala seu telefone, por favor. 999911798. E vou dizer o seguinte, uma dica para o estado e para o município, tanto do Piauí como também de Timon, do Maranhão. Compre esse livro e leve para os professores do município, do estado, para que eles tenham esse livro para eles, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito importante. E as universidades também. Isso. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Continue aqui com a gente. Muito obrigada, tá bom? Obrigado, Vanusa, pela oportunidade. Gente, como é gostoso. Começamos bem essa terça-feira gostosa.